E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Adão, muito prazer. Trago hoje um formato de vídeo bem diferente do que normalmente tem no canal. No canal tem as gameplays e pretendo fazer mais desses vídeos, tá? Eu vou contar um pouco das histórias dos meus personagens, dos desenhos e, se for o caso, da época em que eu fiz esses desenhos, né? Quais foram as minhas influências e, se for o caso, o que eu mudaria no desenho, o que eu não faria, né? Dadas as experiências e dadas as técnicas que eu adquiri depois desse longo período. O desenho de hoje é um desenho chamado Draco. Ele é um personagem meu. Eu criei ele, acho que por volta dos anos 2000. Esse desenho é de 2003. Eu não tenho registros, né, dos meus desenhos mais antigos, infelizmente. Mas esse desenho, ele tem... Eu tenho muito carinho por ele. Ele tem uma história muito forte. Há muito tempo eu criei uma história e nela eu coloquei elementos mágicos. E uma das ideias, né, seria que os personagens eles não soltariam ataques, eles cairiam na porrada, né, sairiam no braço, mas eles não soltariam ataques. O modo deles utilizarem a magia era diferente, era através de canções. Então eles meio que entoavam algum tipo de rima ou algum tipo de canção, né, falar um pouco mais cantado, para conseguir lançar os seus feitiços. Depois de embora essa ideia para mim seja uma ideia muito boa, para essa história eu resolvi retirar, porque o foco era mais o combate mesmo, a busca por pelas coisas e assim por diante. Então, vamos focando nesse desenho, né? Assim, contém um pouco do contexto, de como que era o mundo, do que se trata. Vamos falar um pouco sobre o Draco. O Draco, ele é um personagem que ele tem por volta de 5.000 anos de vida. Ele realmente ele é muito antigo. Ele era de uma tribo de pessoas e ele sempre teve um contato muito grande com uma deusa. E dado esse contato, ao treinamento, a forma que ele medita e assim por diante, ele alcançou uma coisa que foi uma ideia que eu tive, chamada Delta. O que é o Delta? O Delta é a perfeita sincronia entre o corpo, a mente e o espírito. Então, quando alguém consegue fazer esse feito, ele desperta, né? Ele desbloqueia o verdadeiro poder, né? As verdadeiras habilidades. Então, o indivíduo se torna extremamente poderoso. Além disso, a própria alma desse indivíduo ela se materializa na forma de uma armadura. Então, daí que veio a ideia de criar essa armadura para o Draco. Devido ao nome Draco, né? Eu acabei fazendo mais para um formato de dragão mesmo. Mas essa não era a ideia principal, né? Fazer com simbolismo de criaturas, mas sim da representação da própria alma. Então, nesse caso, por ele ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, assim por se dizer, ela acabou vindo dourada, acabou vindo com esse aspecto, né, glorioso. E é bem bacana que tem outros personagens, mas esses poucos personagens que são o ápice do alcance desse equilíbrio são chamados de titãs, em comparação com outras criaturas que são os próprios titãs elementais que estão nessa história. Então eles são tão poderosos que eles conseguem rivalizar com esses titãs. Então, com um gigante de fogo, com uma criatura de gelo e assim por diante. E além disso, eles têm algumas missões em específicas e cada um é como se fosse um atributo específico. Então, eu criei primeiramente o Draco e depois eu criei mais três titãs e depois mais um, que esse meio que veio para causar.
E o, o Drago em si, ele tem um artefato, né, um cetro, que mais pra frente eu tive essa ideia, que é onde ele consegue canalizar a força dele, onde ele consegue realmente se concentrar. Fora as técnicas que cada um tem, né? Então, cada um, né, como se fosse um atributo, tem sua própria personalidade. O do Draco, eu criei, devido a esse contato com essa deusa, a essa questão de meditação, a esse poder, né, esse despertar, ele é mais uma pessoa com a pegada de espiritual, né? Uma, uma pessoa mais calma, mais serena, mais de analisar, mas também não deixando de lado as pessoas. Tanto que ele carrega um título de herói, né, para quem o conhece. E os demais também. Então cada um tem um ponto forte. Por exemplo, tem um outro que o que predomina nele é a força bruta. Então um soco dele é assim, destrói uma montanha. Sobre esse olhar, né, que está acima dele, eu não tenho certeza. E eu também não tenho certeza daquela minha assinatura ali, que parece que está escrito Yu-Gi-Oh!, mas eu não tenho certeza. Era alguma piada interna daquela época. 2003, faz muito tempo. Sobre aquele olhar, se eu não me engano, de clássico, né, de abertura de anime, né, que tem o vilão olhando de cima, a abertura de jogo, eu acabei fazendo esses olhos representando o próprio vilão da história em si, que ele vai possuir um outro personagem e vai acabar fazendo maldades por aí e tacando terror pelo mundo, né? Essa história ela acabou ficando grande demais para mim e assim como outras eu acabei não continuando, né, não escrevendo mais, mas eu acabei bagunçando demais. O nome dessa história é Impéria. Se trata de no mundo mágico, onde tem um império, onde ele quer crescer em poder, e dois guerreiros, que eram os mais poderosos desse império, acabam tendo uma missão onde um deles acaba possuído por esse espírito, né? E mata o outro. Só que ele acaba fazendo um feitiço aonde esse outro volta à vida, assim por se dizer, mas com um único propósito, né? Que é vingança. Basicamente esse era o plot inicial, mas como nessa época eu tive muitas influências, eu tava jogando muito, tava assistindo muito, assim por diante, eu acabei fazendo uma grande bagunça com as minhas histórias. Então, histórias que não tinham nada a ver umas com as outras, acabaram virando um bolo. Ficou grande demais, ficou bagunçado demais para eu conseguir direcionar as coisas. Mas pretendo um dia voltar, porque essa história realmente é o que eu gostava bastante. Então eu fico por aqui, hoje foi a análise desse desenho. Esse desenho em si, ele não me incomoda em prática quase nada. Para mim ele está muito bem feito, está muito bem detalhado. Eu não mudaria muita coisa, talvez o ombro, a posição, assim por diante. Tava talvez iniciando essas ideias, né? Tanto que a pintura também eu não tenho do que me queixar. Ele tá um pouco tremido na arte final. Na verdade, o propósito desse vídeo era analisar a técnica do desenho, né? Mas eu entrei muito na história. Mas eu realmente eu não tenho vergonha desse desenho, pelo contrário, eu tenho muito orgulho dele. Lá em cima o vilão, o nariz eu acho que tá muito pequeno. Mas, levando em consideração alguns traços de anime, né? Algumas posições, dá pra relevar, né? Então é isso. Se você gostou, curte, comenta, né? Diz o que você achou desse formato, compartilha, se inscreve aí no canal, dá essa força aí e muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.